Olá, sexto ano, vamos continuar o módulo 5, as múltiplas experiências. Nós falamos na última aula sobre a religiosidade, né, dos hebreus. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o surgimento das cidades. O surgimento das cidades foi uma outra forma de viver que os povos sedentários arrumaram. Quando eles se tornam sedentários, eles vão desenvolvendo aí técnicas de criação de animais, técnicas de cultivo. As mulheres descobriram que as sementes germinavam. Então, esse foi um dos primeiros passos para o homem tornar-se sedentário, a descoberta da agricultura, que foi entre 14 e 32 mil anos atrás. Quanto maior era a comunidade, maior ela tinha a necessidade de água, de alimentos, de produzir. Foram assim que as comunidades foram crescendo, tornando-se aldeias, e das aldeias surgiram as cidades. Essas primeiras aldeias, elas se estabeleceram em torno dos rios, como a prof falou anteriormente. Em torno dos rios, entre os rios Tigres e Eufrates. Essa região, ela foi considerada, como podemos dizer, foi nessa região que nascem as primeiras formas de desenvolvimento da agricultura, conhecida como crescente fértil. Então, foi nessa região que os rios, ao longo dos anos, eles iam garantindo o desenvolvimento da agricultura. Mesmo quando não chovia, as vastas terras tinham acesso à água, porque estavam próximo dos rios. Então, essa foi uma das formas, né? Gradativamente, essas comunidades, depois que se tornaram aldeias, das aldeias às cidades, elas começaram também a desenvolver outras atividades conjuntamente com a agricultura. Aí começa a surgir o comércio de trocas de produtos, começa a surgir o artesanato, começa a surgir os construtores. Gradativamente os trabalhos foram se tornando específicos, cada um foi desenvolvendo as suas habilidades dentro de suas áreas, mas a agricultura sempre foi a principal fonte de alimento. Outra coisa também que surge nesse período são as feiras livres, onde eram feitas as trocas. Nesse período também, o excedente, o que sobrava, era guardado e nessas feiras eram feitas trocas de produtos. Então, o excedente sempre era levado para esses locais. Quando surgem as técnicas de trabalhos específicos, uma coisa foi muito importante aí, foi a descoberta da roda. Né? Quando eles produzem, descobrem novas ferramentas para o seu trabalho, a roda, então, ela facilitou, aí, acelerou os transportes de mercadorias, o transporte de cargas, né, o uso da força humana. E por incrível que pareça, quando eles falam da descoberta da roda nas cidades da Mesopotâmia, há mais de 5 mil anos atrás, eles dizem que foi uma invenção totalmente humana. Quando eles falam nessa invenção totalmente humana, então eles apontam que eles não se basearam em nenhum elemento da natureza. Foi uma criação totalmente humana, a necessidade do homem para facilitar um pouco mais o transporte de cargas, a dificuldade que o homem tinha de transportar os alimentos, de levar até as feiras de troca. Então, ela não se baseou em nada, foi o ser humano que inventou a roda para facilitar o seu trabalho. Temos também outra atividade que se desenvolveu aí
que surgiu aí, que foi de grande importância, foram as técnicas de combate. Em alguns locais, eles tinham falta de alimentos. Começam a ocorrer os saques. Então, foi necessário desenvolver a técnica de combates, de ter soldados, ou seja, indivíduos treinados, para proteger as aldeias. E os ataques eram constantes, pelos povos nômades ou rivais, que eles buscavam saquear os locais onde estavam guardados os mantimentos, os excedentes. Então, foi uma atividade que se desenvolveu ao longo do tempo também. Então, aproximadamente aí 5.500 a.C., os grupos, quando é desenvolvida essa atividade de combate, em 5.500, eles aprendem também a forjar o metal, a trabalhar com metal, a produzir objetos de metal, e nessa produção eles tinham o interesse de produzir armas para os soldados que defendiam os povos nômades de serem atacados pelas tribos rivais. Foi uma outra forma de trabalho desenvolvida nesse período também. Com o passar do tempo, as aldeias foram crescendo, se desenvolvendo, as lideranças foram aparecendo, e essas lideranças que se destacaram nesse período, elas eles eram governantes que se tornaram governantes temidos pelo povo. Eles começam a fazer tanta exigência, a cobrar tantas regras, pagamentos de tributos, organizações, que eles acabam se tornando temidos. Alguns povos, algumas aldeias, alguns grupos rejeitavam esses líderes. E é aí que eles usam uma artimanha. Eles começam a autoafirmar que eles eram representantes escolhidos por Deus, representantes divinos, que era Deus que tinham escolhidos eles para comandar aquela região, para comandar aquela aldeia, para comandar aquela cidade. Eles utilizavam isso como forma de ganhar o respeito do povo e o povo não se rebelar contra as determinações deles. Então, muitos governantes nesse período se utilizaram dessa artimanha de se intitularem como representantes divinos, e foi uma forma deles ganharem a população. Um outro profissional aparece nesse contexto, porque esses governantes temidos, eles cobravam impostos, arrecadavam alimentos, eram eles que tinham o dever de distribuir para a população. Logicamente, eles tinham funcionários especializados a fazer isso. Mas como eles queriam ter controle total, é aí que aparece uma nova modalidade, aparecem os escribas. Os escribas, eles eram especialistas na arte de escrever, de contar, de ler e escrever. Eram eles que faziam os registros de estoque, do que era guardado, do excedente, o controle da arrecadação de impostos, dos tributos que a população pagava, os nascimentos, a quantidade da população. Então, eles eram vistos como pessoas especiais, porque eles eram especialistas na arte de ler e escrever. Então, ele era conhecido como um especialista. Então, foi assim que as cidades foram se desenvolvendo, as lideranças foram aparecendo, as cidades passam a ter autonomia política, elas passam a ter suas próprias leis, suas próprias moedas, os governantes eram temidos pela população,
porque eles obrigavam as pessoas a seguir as regras determinadas por eles, pagar os tributos, e o título de representante divino era muito forte. Foi aí que muitas cidades receberam o termo de civilização, mas não civilização como nós vemos na atualidade no dicionário. Civilização de forma de governo, de organização política, que as lideranças que eram temidas tinham nessas cidades. Foi aí que chegamos ao patamar que temos hoje, mas a sequência foi essa. Das comunidades, dos pequenos vilarejos se tornando aldeias, das aldeias às pequenas cidades, até uma grande cidade com uma estrutura política de poder, organização, regras, forma de governo, até a atual hoje, a divisão dos poderes em três, uma constituição que determina a legalidade, a existência dessa cidade, desse estado, como estamos estabelecidos hoje. A Pro vai pedir para vocês resolverem as atividades da 194 a 203, no dia da nossa aula, na terça-feira. Nós vamos corrigir, tirar as dúvidas, e para vocês se prepararem para o nosso simulado de quarta e quinta-feira. Façam tudo direitinho, coloquem em ordem. Na terça-feira nos falamos e tiramos as dúvidas. Beijos, até mais!